Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula de hoje. Então, hoje a gente vai dar continuidade falando sobre a Europa e a Ásia, né? A Eurásia, como é que são chamados os dois, quando falam das junções. E aí, hoje a gente vai focar na hidrografia desses dois continentes que abrangem aí uma vastidão territorial, certo? E aí, o que acontece? A gente vai ver, eu vou mostrar para vocês duas imagens, né? Tanto da hidrografia europeia, como da hidrografia asiática. E aí vocês vão ver que existe a presença de grandes rios aí em todo esse vasto território que faz parte desses dois continentes, né? Que se dividem aí ao longo de fronteiras e linhas imaginárias ao decorrer dos séculos. Os rios desses dois continentes, eles são muito importantes, principalmente na formação histórica da população desses continentes, né? Tanto da Ásia como da Europa, porque é justamente as margens desses rios que a população começou a habitar e tem aí a sua maior densidade demográfica até os dias de hoje, né? É como se as cidades, né, as grandes cidades desses dois lugares, elas se concentraram nas proximidades desses rios. E aí a gente vai ver a importância e o porquê disso, certo? Então vejam só, na Ásia, os rios estão entre os maiores do mundo, né? E é conhecido mundialmente justamente pela essa concentração aí que tem na questão da densidade demográfica, né? Por ter uma vasta expansão territorial, muitos rios acabam se encontrando e expandindo aí as margens desses rios e favorecendo vários tipos de coisas. Entre elas, né, tem aí a questão das navegações. Alguns rios eles são tão importantes na Ásia que servem tanto para navegações como também para o cultivo da agricultura, extração de minerais, tá certo? E aí, tudo isso envolve uma economia. Deixa de ser algo participativo só da própria população e vira aí uma das grandes influências comerciais da Ásia, tá bom? E aí, essa grande concentração de água, ela se dá mais a uma parte do território que outra, né? E nas regiões com maior índice pluviométrico e hidrográfico também, temos a concentração da população, além da possibilidade de correntezas de rios favoráveis para embarcações, né? Tanto de pessoas como também comercial, como eu estava falando agora há pouco. E aí vem a parte da agricultura, né? As águas desses rios eles servem para abastecer a própria cidade, a questão de abastecimento, assim como também influencia na agricultura, principalmente a do arroz, quando a gente fala da Ásia. Temos aí campos que são favoráveis tanto para frutas cítricas, como também para plantações de arroz. E aí essas regiões do Mediterrâneo é justamente as que mais focam aí nos plantios de arroz e é uma das suas principais rendas econômicas, né? Aí a gente tem também na Ásia, temos uma demanda territorial que não tem a abrangência tão ativa assim das redes hidrográficas, né? É uma parte do continente que ela é mais sedentária, o índice de chuva é mais baixo, a precipitação de rios também são bem menor intensidade, e o que isso acarreta? Conflitos. Temos aí países que disputam um pequeno pedaço de terra porque tem um rio que corta essas terras, né? E aí existem regiões que o seu índice de fornecimento de água ele é tão baixo que às vezes na maior parte do ano é necessário a importação de água para essas regiões, né? A gente tem até inclusive filmes que relatam essa escassez, não diretamente, né? Assim, dizendo que tal continente tem uma área mais seca, não.
mas nas cenas que apresentam, como a gente costumava trabalhar filmes, não propriamente pela história do filme, mas toda a sua representação, todo um cenário, todo o ambiente que é mostrado ali. Mostra essa escassez e também esses conflitos que são gerados entre as populações em busca de água, em busca de algum fornecimento que seja pouco ou em grande intensidade de água. Isso também acarreta o quê, minha gente? A escassez de água em algumas dessas partes, de controvérsia, vem a presença de petróleo. E aí o que é que acontece? Conflitos, além pela parte da necessidade da água, como também a riqueza em petróleo que aquele território está apresentando num determinado momento. E isso aí chama a atenção de muitas indústrias, né, de muitos empresários. E aí a terra passa a ser pobre para a água, mas ao mesmo tempo ela passa a ser rica pela presença em grande quantidade de petróleo. E existe aí uma disputa. E se a gente analisar direitinho a situação, a gente até começa a se questionar. Essas regiões asiáticas, elas são pobres pela presença, ou melhor, pela não presença da água, né? Elas são pobres porque não têm água, ou elas são pobres por falta de investimento, já que o lucro que ela tem é mais interessante para grandes empresários, né? São aí umas contradições. Será que realmente é a terra que é pobre ou é que quem tem dinheiro para investir não quer investir nela e sim em outras fontes, que aí no caso vem o petróleo como destaque. E aí, quando a gente encerra, né, a participação aqui no continente asiático, a gente tem o europeu. O continente europeu ele já não tem grandes extensões de água como a Ásia, mas as que tem são de grande importância. Também é um continente conhecido historicamente pela densidade demográfica, a mercê desses rios, né, nos leitos desses rios. Os rios que se cruzam são favoráveis, a urbanização aconteceu em torno desses rios, né? Então, ela é tanto favorável para o fornecimento desses centros urbanos, como também é favorável para a rede de transportes hidrográficas, a extração de minérios, a produção industrial, a produção agrícola. Inclusive, na Europa, quando a gente tem aí o rio Po, que fica na Itália, e o Rodano, que fica entre a Suíça e a França, né, dividindo aí os dois, eles são conhecidos como solos ricos, muito fértil, né, aí para a questão da agricultura. E é também uma das principais rendas desse continente, nas margens, melhor, das cidades que beiram as margens desses rios e que faz uso do que ele pode fornecer para toda a população, principalmente aqueles grandes empresários que têm como investir. Então, gente, aí aqui para mostrar para vocês como funciona a questão das redes hidrográficas, né, em cada continente, aqui eu trago para vocês a do continente asiático. Então, vejam só, temos os principais rios, né? E aí vocês podem ver que tem uma concentração maior em algumas áreas. E é justamente nessas áreas aqui de maiores concentrações que é onde a população começou a habitar desde o início, desculpa, desde o início da ocupação territorial destes continentes. Então, aqui, ó, aqui a gente tem terrenos propícios para cultivo da agricultura. Aqui a gente já tem, com maior destaque, aí os plantios de arroz, né? Só que aí as áreas mais afastadas desses rios, ó, por exemplo, aqui nessas ilhotas, né? Nessas ilhas e ilhotas que tem aqui nessa parte, e aqui são as mais escassas, né? E aí é justamente nessas regiões mais escassas que há as problemáticas aí em busca de água, que às vezes é necessário, inclusive, a questão da importação dessas águas, né? Aí entre países que ocupam todo o território asiático. Deixa eu diminuir aqui o zoom para a gente conseguir
Pronto. Aqui, esse aqui tá melhor para vocês verem. Já é o continente europeu. Então, olha só. A quantidade de rios que a gente tem na Europa já são em menor quantidade, né? Diferentemente lá da Ásia. E a maioria deles tem aí o surgimento nas altitudes, né? Essas partes aqui mais alaranjadas são os relevos mais altos. E todas elas desaguando no mar. E aí uma coisa que é interessante ser dita lá da Ásia, vou voltar aqui para o mapa da Ásia, é que alguns desses territórios que têm pouca água doce para consumo, elas fazem a dessalinização de águas do mar para poderem consumir, né? Ou então, seja do mar ou em poços artesanais. Mas é necessário fazer a dessalinização justamente pela precariedade que existe de água doce aí em algumas regiões. E às vezes, né, falta recursos para importar essas águas de outros países, e aí eles têm que se virar com aquilo que eles têm de momento. E aí é onde entra o processo de dessalinizador, que é a extração de água, ou melhor, do sal, né, de minerais da água. E aí, voltando aqui para a Europa, tem a característica também da construção de suas moradias ao longo da história aí, à mercê desses rios, né? Ao longo desses rios. Existem alguns rios famosos, tipo na França, na Itália, que tem a presença dos rios cortando suas cidades, né? Que acabam também sendo pontos turísticos para os visitantes e até mesmo para os próprios moradores. Tem também a grande caracterização aí da participação da produção agrícola ao longo desses rios, por terem solos férteis, né, como dito anteriormente. E também são utilizados também para a linha de transportes comerciais entre países, né? E aí eu volto a dizer, quando a gente analisa aqui a imagem, a gente pode perceber, né, é uma expansão territorial do continente menor do que a Ásia, mas que também tem sua valia aí na quantidade de continentes, melhor, de rios distribuídos pelo continente. Além da distribuição dos rios, a gente tem também os lagos, né? Como aqui em cima, ó, a gente consegue ver a presença de vários lagos, né? E muitos desses lagos também são muito importantes por causa aí do abastecimento daqueles que fazem parte da expansão territorial aí de cada país que compõe aí o continente europeu. E aí, gente, nesse mapa, eu já trago para vocês as maiores bacias hidrográficas do mundo. Eu tentei encontrar um mapa para associar as duas bacias e vocês conseguirem ver a diferença, só que eu acabei que não conseguindo. Então, para facilitar para vocês entenderem melhor, aí eu trouxe as principais de todo o mundo, tá certo? E aí, quando a gente analisa aqui essa imagem, a gente vai ver aqui, ó, a Europa, que aí a Europa vem com a 25, número 25 aqui, ó, trazendo uma, enquanto a Ásia vem trazendo duas, a 13 e a 14. Na Europa, a gente tem a principal bacia hidrográfica, a Danúbio, e já na Ásia, a Volga e a Obi, que vem aí, inclusive, sendo tratado no livro de vocês, no conteúdo do livro didático. Então, veja só, a diferença aqui da bacia hidrográfica europeia. O tamanho, né, em questão de tamanho, para 13 e a 14, que abrangem aí o continente asiático. E aí, gente, uma coisa que é importante ser dito. Quando eu apresentei para vocês o mapa das principais bacias hidrográficas, eu só fiz referência de duas bacias no continente asiático, a Volga e a Obi. Só que só no continente asiático a gente tem a presença de 10 bacias hidrográficas, enquanto na Europa a gente só tem uma. É importante lembrar isso, porque eu acabei focando só em duas principais, não esclarecendo isso a vocês durante a explanação do conteúdo, certo? E aí, pessoal, explicando um pouco para vocês como é que funciona essa dinâmica hidrográfica, tanto do continente europeu como asiático, né?
enaltecendo as vantagens e as utilizações desses rios, assim como também das regiões mais precárias de água, a gente encerra essa parte. Venho para vocês com a sugestão de leitura, aí a partir da página 83 até 87, e a atividade da página 88, certo? Importante lembrar, a questão dos atrasos de atividades já estou corrigindo, fazendo as anotações necessárias, e aí, na nossa próxima aula, a gente sempre cabe a discutir um pouco aí através das nossas aulas, das videoconferências, né? E aí, é importante, mais uma vez, que vocês coloquem essas atividades em dias, tá bom? Atualizem aí. Se tiverem dúvida quais são, me perguntem no privado, né? Mas quem ainda não fez, vão fazendo e me mandando, gente. É importante que seja feito o mais rápido possível, certo? Então, façam a leitura aí da parte da questão hidrográfica, tanto aí do continente europeu como asiático. Conheçam um pouco mais sobre cada um deles e façam a atividade da página 88 e me enviem, tá bom? Na próxima videoconferência, né, a gente vai trabalhar ainda sobre a questão do meio ambiente, e aí na nova data agendada, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Então, é importante que vocês façam, anotem as dúvidas, né, como sempre, e me procurem se for necessário. E coloquem as atividades em dia, certo? Um grande cheiro para vocês e até mais.